Então, sejam muito bem-vindas, meninas, para o nosso primeiro encontro aqui, na quarentena com as Nutris. Eu e Camila, a gente está muito feliz em ter cada um de vocês aqui nesse momento, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os sabotadores do processo de emagrecimento. Eu e Camila, a gente estava conversando, a gente realmente viu, através do grupo, do WhatsApp, a necessidade de cada um de vocês. E a maioria veio contando que a gente quer emagrecer. Então, por isso, nós resolvemos trazer isso para esse primeiro encontro. Importante falar que sim, estamos em um momento que a gente não tem resposta para tudo. E tá tudo bem. Só que mais do que nunca, a gente sabe da importância da nossa alimentação, da qualidade dessa alimentação, para a gente ter saúde, para a gente aumentar a nossa imunidade, para a gente poder passar por tudo isso. Tenho certeza que a gente vai passar. E por que não aproveitar para estar em grupo, para uma ajudar a outra nesse momento? Né, Camila? Quer falar alguma coisa? Exatamente. Não, então, o grupo, ele surgiu dessa necessidade, né, de passarmos por esse momento e ajudar as pessoas, e não só eu e a Aniele ajudarmos, mas todo mundo em colaboração ajudar, né, e porque está todo mundo ansioso, está todo mundo com dúvidas, com algumas questões alimentares bem fortes e bem arraigadas. E como a Anne falou, nós não temos resposta mesmo para tudo, né? Então, tem coisas que às vezes surgem, né? Sentimentos mesmo que surgem nessa fase, nesse momento, que é a primeira vez que a gente está passando, é a primeira vez, né, na história que a gente está passando por isso. Então, é tudo novo, mas nós estamos aqui tentando estudar, tentando analisar o que podemos trazer para vocês. E como lá no grupo, como a Anne falou, as pessoas estão com essa dúvida, com essa queixa de emagrecimento, então nós trouxemos esse assunto, tá? Driblando os sabotadores do emagrecimento. Que não só agora na quarentena, porque vocês vão ver que muitas situações não vão se encaixar na quarentena, mas é uma coisa que vocês vão levar para depois, na hora que passar tudo isso. Né, Anne? Com certeza. E acredito muito que nesse momento, que a grande maioria, quem pode, está em casa, por que não a gente aproveitar esse tempo para o autocuidado, o olhar para mais para dentro. E algo que a gente ouve muito é: eu queria tanto ter tempo. Eu queria tanto me cuidar. Eu queria tanto ter tempo para realmente parar, estudar, fazer minha alimentação. Agora vocês têm esse tempo. Esse tempo foi nos dado. Então vamos aproveitar isso de uma forma que seja produtiva, de uma forma que faça a gente o quê? Crescer como pessoa. A gente não vai sair dessa da mesma forma que a gente entrou. Se a gente está passando por isso tudo, é por alguma causa maior. E a gente precisa, nós que temos fé, precisamos acreditar. Vamos passar. E a gente está aqui, então, para ajudar vocês a colocar esse projeto. Sabe aquele projeto que vocês sempre falam todo ano? Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente está mais ocioso, mais em casa, para se cuidar. A gente sabe também que a gente vai ter desafios novos nesse momento. Então, eu e Camila, a gente está trabalhando nisso para trazer soluções para vocês nesses desafios que vocês vão contando para a gente ao longo desse momento, tá? Então, sejam muito, muito bem-vindas. E agora, eu quero me apresentar um pouquinho.
aqui sou eu. Eu sou natural de João Pessoa, Paraíba, nordestina. Sou formada desde 2010, 10 anos como nutricionista e fazem 6 anos que eu trabalho exclusivamente ajudando mulheres, principalmente, que querem ter um processo de emagrecimento, querem cuidar da sua alimentação, porque eu acredito muito que nós somos aquilo que comemos e tudo que eu faço, tudo que eu pratico e que eu hoje ensino é baseado naquilo que eu já fiz em 2010. Só para vocês entenderem, porque eu sei que vocês gostam de histórias, e eu quero contar então a minha história. Quando eu me formei em 2010, eu me formei com quase 80 quilos. Ou seja, eu me formei bem gordinha. E nesse processo, durante a minha graduação, eu nunca tive o desejo de querer realmente emagrecer. Fazia dieta, voltava a engordar, fazia outra dieta, voltava a engordar, até que eu me vi formada, acima do peso, querendo atuar como nutricionista. Eu fiz, e agora? Como é que eu vou ser nutricionista de consultório, que era aquele meu desejo, se eu não sou exemplo? Então, existia um auto-julgamento naquele momento. E aí veio a grande lição de tudo. Ou eu melhoro a minha alimentação, ou eu ponho em prática todos aqueles 4 anos de formação que eu tive, ou eu ia simplesmente dizer, eu não sou mais nutricionista. Assim como muitas de vocês que passam pelo processo de emagrecimento, eu quero dizer para você que a gente, como profissional, a gente não está aqui para julgar vocês. A gente não está aqui para apontar o dedo e dizer, ó, fulano, você tem que fazer isso, aquilo. Porque eu, muitas vezes, não falo só como nutricionista. Eu falo como profissional que já passou pelo que vocês passaram. Então, eu sei todos os sabotadores que existem. Eu falo muito e eu vou falar muito sobre o que eu já passei, porque eu sei que isso enriquece. E desde que eu passei por meu processo de emagrecimento, eu decidi, então, ajudar mulheres que desejam emagrecer. Com isso, eu fiz formação. Então, hoje eu trabalho baseado na nutrição clínica funcional, com ênfase na nutrição comportamental, que é uma abordagem. Dentro das minhas formações, então, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional, que é uma formação onde a gente trabalha com sinais e sintomas, onde a gente vê muito a questão da fisiologia, a gente vê muito a questão de enxaqueca, gastrite, refluxo. A gente estuda muito profundamente a questão das doenças. Depois, eu entrei estudando coach nutricional e o coach de emagrecimento consciente, que são formações onde a gente trabalha com o eu emocional, onde a gente aprende muito sobre o olhar dentro de si e a gente aprende muito a cuidar da pessoa humana. A gente aprende não olhar a doença, a gente aprende a olhar o ser humano, porque você não é uma doença. Você é uma pessoa com sentimentos, com emoções, preocupada, enfim. Então a gente aprende com isso. E aí, através do coach de emagrecimento consciente, em final de 2015, que eu conheci a minha amiga aí, Camila Guimarães. Depois disso, eu fiz outras formações, eu tenho um curso de líder de emagrecimento, onde eu já lidero somando grupos de emagrecimento presenciais e online, já foram mais de 20 grupos. Então, eu tenho esse meu trabalho também aí, bem bacana. Eu tenho 2 cursos recentemente, que é a Nutrição Comportamental na Prática e o Intensivo de Nutrição Comportamental, que são ciências onde eu tenho trabalhado muito, que se baseia no olhar do comportamento, onde a gente não olha apenas o que se come, mas o como se come, a maneira como você se relaciona com a comida, o quando isso começou. A gente olha a raiz. Então, essas são um pouquinho a minha história.
Eu quero que vocês se sintam muito à vontade em compartilhar, porque como eu falei, eu sei exatamente a dor que você passa. Eu sei que não é por falta de força de vontade, de foco e de fé, como se fala. Eu sei que tudo isso é um sentimento, uma emoção. Eu, às vezes, precisa ter uma pessoa olhando para dentro. E hoje, depois de 10 anos que eu passei por tudo isso, que eu emagreci, eu sei que o mais importante foi eu me conhecer. Então, é importante que vocês se conheçam, porque a gente só muda quando a gente sabe quem é você, tá? É isso que eu queria. Antes de começar com tudo que a gente veio, eu sempre, quando vou me apresentar, gosto de falar isso. Se conheça. A partir do momento que você se conhece, estou até me arrepiando, Camila, falando isso. É verdade. Quando no momento que a gente se arrepia, no momento que a gente se conhece, no momento que a gente se conhece, a gente se muda, a gente se modela. Então, queiram se conhecer. Por exemplo, essa é a função da terapia, né? Quando você vai procurar um psicólogo, geralmente você está com algum problema, e aí você vai conhecer um pouco de você, você vai conhecer as suas falhas, as suas características, para você conseguir mudar. E é isso que também precisa acontecer no emagrecimento, né, Anne? Exatamente. Não só encurtar o caminho, querer encurtar o caminho, pegar apenas o papel, apenas olhar a dieta, né, o plano alimentar, e achar que é só ter aquilo na sua mão vai funcionar, porque não é só aquilo que vai funcionar. Aliás, aquilo é o que menos importa, né? Nós da nutrição comportamental estamos sempre falando isso, porque se dieta, um papel, um plano alimentar funcionasse, estava todo mundo bem, né? A obesidade não estaria aumentando. Então, é preciso, sim, olhar toda essa questão interna, essa questão da motivação, do autoconhecimento, para conseguir chegar no caminho, né? Exatamente. E só para concluir a minha apresentação, o que eu queria finalizar é falar para vocês que vocês queiram isso. Queiram se conhecer. Eu falo isso porque a gente foge. No meu processo de emagrecimento, eu tentei muitas vezes fugir. Fugir de tentar entender a minha dificuldade. Eu sabia que eu tinha dificuldade, mas eu não queria, porque a dificuldade faz com que a gente sofra. Então, queira entender, queira ter a oportunidade de aprender. E isso faz com que vocês mudem. Eu acredito muito que o conhecimento nos leva à transformação. E esse é o papel. Eu acredito que a nutrição, na minha vida, ela veio para me tirar da obesidade. Então, eu quero muito poder ajudar vocês da mesma forma que eu me ajudei naquele período. Tá bom? Agora, deixa eu ver o que está acontecendo. Camilinha. E agora sou eu. Camilinha, como a Anne falou, eu sou nascida em São Paulo, capital. Me formei no ano de 2001. Para vocês terem uma ideia, a nutrição de lá para cá mudou muito. Nessa época, quase não se ouvia falar em nutrição. Quando eu disse que eu ia fazer nutrição, meus pais, meus familiares olharam, ué, mas né? O que você vai fazer sendo nutricionista? Então, em São Paulo, para vocês terem também outra ideia, naquela época, no ano de 1999, que foi quando eu ingressei na faculdade, só tinha a USP e a minha faculdade. Então, é uma profissão praticamente nova, né? E olha quanta coisa a nutrição está construindo, quanto que a nutrição está ajudando em diversos aspectos, né? E aí, eu vou contar também um pouquinho da minha história, que também tem um pouco parecida com a da Anne. Eu fui uma criança obesa e fui uma adolescente obesa. E aí eu emagreci participando de um grupo no meu colégio. À noite tinha um salão, e esse salão ele era compartilhado com uma pessoa de um grupo de emagrecimento. Era como se fosse o vigilante do peso, né? Tinha a oradora do grupo, as participantes,
E aí eu entrei com a minha irmã, com a minha mãe e com uma amiga da escola. E eu levei muito a sério aquilo, levei muito a sério. Eu ia em todas as reuniões, tudo que era passado eu fazia, todas as tarefas, as missões. E uma coisa que ela sempre pedia para o grupo é para fazer o diário alimentar. Então, olha a nutrição comportamental lá, ela falava do diário alimentar e eu fiz todo o meu processo de emagrecimento. E toda semana eu levava para ela olhar, para ela ajudar, para ela dar dicas, né? Então, foi quando eu emagreci 14 quilos, inserindo também atividade física diária, porque minha família, na minha casa, nunca teve esse costume, né, de todo mundo fazer exercício, não foi uma coisa passada para nós. Meus pais não faziam. Então, eu comecei a fazer exercício todo dia naquela época, junto com a reeducação alimentar. Então, eu emagreci uns 15 quilos na época, de 14 a 15 quilos. Não lembro exatamente, porque faz tempo, né? E aí foi quando eu me interessei a nutrição. Né? Eu sempre quis fazer arquitetura, sempre foi meu sonho fazer arquitetura. Na escola eu queria fazer curso técnico para arquitetura, mas como é um processo de emagrecimento, me apaixonei pela ideia de ser nutricionista, de ajudar outras pessoas, de entender o comportamento alimentar. Então, foi quando eu entrei na faculdade de nutrição, 2 anos depois de todo esse processo, e desde que eu pisei na faculdade, eu sempre fui atrás da parte clínica, de estudar a obesidade, a parte de doenças, porque eu sempre quis ser clínica, eu sempre quis abrir um consultório e trabalhar com isso, melhorando a saúde das pessoas e o emagrecimento. E aí assim foi, assim que eu me formei, saí de São Paulo, vim para Pirassununga, que meus pais são daqui, eles têm família aqui, então para mim era um lugar que eu já tinha onde morar e tudo mais, e foi onde eu abri minha clínica. Então, desde então, estou aqui, trabalhando no meu consultório, já trabalhei em outros locais, Unimed, com grupo de medicina preventiva, então também sempre trabalhei em grupo. E minha primeira formação foi em gerontologia, que é o processo do envelhecimento. Fiz a pós-graduação em nutrição clínica, porque eu gosto bastante dessa parte de entender a fisiologia, a doença, a bioquímica do corpo. Fiz a pós-graduação em fitoterapia e o coaching de emagrecimento, onde eu conheci a Aniele. E desde de lá para cá, nós estamos sempre trocando figurinha, né, Anne? Exatamente. E agora estamos em outro curso de formação e nos reencontramos. E aí foi quando decidimos fazer o grupo para ajudar vocês nesse momento e também uma forma de estarmos juntos também num projeto, que sempre foi o nosso desejo, né, Anne? Exatamente. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. A partir de agora, depois que a gente já entrou, já conversou, vocês já conheceram um pouquinho, né? A maioria já conhece Camila, mas algumas também não me conhecem. Agora é momento da gente entrar no modo encontro. Não é aqui do nada em modo encontro. Eu quero pedir para vocês que vocês estejam presentes a esse momento. Então, se você não está sentado na postura, para você ter aqui a atenção plena nesse momento, fique assim. Evite estar deitada, evite estar no sofá. E, por favor, peça para as pessoas da sua família que nesse momento você está cuidando do bem mais importante da sua vida, que é você. Então, vamos lá para o modo encontro. E para começar, pode falar. Pode falar, pode falar. As duas gostam de falar, vocês estão vendo, né? Adoramos. Eu não estou vendo o chat aqui, mas tem pessoas falando aqui no chat. Se Camila conseguir falar, olhar. É o seguinte. Eu já falei. Tá. Então, alguns pontos importantes também que a gente queria falar para vocês, que é o seguinte. Nesse processo de emagrecimento, é muito importante que vocês façam. É importante, sim, agir.
O processo de emagrecimento, como o processo de reeducação alimentar, de doenças, seja qual for o seu objetivo, você precisa agir. Só que quando a gente fala em agir, existe algo que eu observo muito, é que a gente quer ser perfeito. A gente quer ter a perfeição. Só que, entenda, é melhor você começar fazendo do que não fazer. Então, feito é melhor que perfeito. O que significa? Que você hoje está dando o primeiro passo. Você subiu uma escadinha agora nesse seu processo. Então, se você hoje nunca tomou, por exemplo, a proposta do suco verde, não fica, ai meu Deus, então não dá para mim. Calma. Isso a gente vai, ao longo do tempo, podendo ajustar. E a gente pode começar a gostar daquilo que você não gostava. É a mesma coisa quando você olhar, eu faço atividade física e já canso. É super normal. Por quê? Porque você estava sedentário. Então, saia do marco zero. Saia desse ponto que você está, sabendo que todos os dias você vai fazer o seu melhor. E aí entra aqui o seja 1% melhor a cada dia. Se você for 1% melhor, imagina como você vai estar a longo prazo. Você vai estar cada dia melhor. Então, pense mais do que nunca no dia de agora, no dia de hoje, em cada situação, em cada momento. E entreguem isso ao seu processo. E dentro de tudo isso, algo que é essencial é não se julgar. Como eu falei no começo, nem eu, nem Camila, a gente vai se julgar. E também a gente sugere que você não faça isso com você. Como assim? Ai, porque eu não consigo, porque não vai dar certo para mim, porque eu me desanimo, eu começo e depois desisto. E são todos isso o quê? Pensamentos automáticos sabotadores. Simplesmente, lógico que isso é um treino de a gente não se julgar. E não julgar o seu próximo. Não julgar quando o outro come um pão francês, por exemplo. A gente precisa ter uma mente tranquila. Por quê? Porque a gente, quando não se julga, a gente vai entender que a gente está em quê? Em processo. Que a gente está em crescimento. Então, é essencial esse não julgamento. Para que tudo isso que a gente está falando, que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, é importante que vocês se entreguem. É importante que você esteja presente. Então, esteja presente ao encontro, esteja presente ao grupo. Em muitos momentos, vocês vão ver que eu silencio o grupo. E eu silencio o grupo justamente para quê? Para que vocês consigam entender o que eu coloquei naquele momento, alguma informação. Tá? Só para vocês saberem disso nesse momento. E esteja presente aos encontros. Diminuir um pouco a ansiedade também, né? Porque às vezes nós ficamos reativos quando alguma outra pessoa fala alguma coisa e aí você nem pensou naquilo, mas outra pessoa falou, então fica um turbilhão de sentimento e aí a ansiedade acaba exacerbando também. Então, às vezes, silenciar tem essa finalidade também de baixar um pouquinho a ansiedade, né? Exatamente. Deixar vocês mais tranquilas naquele momento. Tá? O importante também que a gente queria deixar aqui, e que para mim é a peça fundamental, é que a gente precisa cuidar do principal. Como a gente está falando de emagrecimento, que é o objetivo da maioria, é que o processo de emagrecimento ele só vai acontecer quando você cuida daqui. O processo de emagrecimento ele não começa na alimentação. A alimentação é importante, a atividade física é importante, mas o essencial, a primeira coisa é mudar a mente. E é algo que a gente não vê. É algo que a gente vê o quê? Fórmula mágica, dieta restritiva, ficar horas e horas passando fome. E que a gente sabe que isso tem uma data de vencimento. Começa e desiste. Então, não é o intuito falar sobre isso, a gente consegue falar muito mais, mas eu queria deixar isso para alinhar as expectativas de vocês nesse momento.
A gente vai começar a cuidar da sua mente, sim, mas nesse momento vocês precisam ter a clareza de que dieta restritiva não funciona. E eu vou repetir isso. Dieta não funciona. E por quê? Porque dieta restritiva, você começa e para. E aí eu entro com a seguinte pergunta. Eu quero que vocês reflitam nesse momento. Quantas vezes você fez dieta e voltou a engordar? Até que idade você faz dieta e voltou a engordar? Se dieta realmente funcionasse, você faria apenas uma. E só para vocês saberem, 95% das pessoas que fazem dietas, elas voltaram a engordar. Você conhece alguém que voltou a engordar? Você voltou a engordar. Então, por que ficar dando murro em parede sabendo do resultado? A proposta aqui é que você faça algo diferente por você. E muitas vezes vocês fazem a dieta, por exemplo, estavam pesando 80 quilos, fez a dieta, emagreceu, foi para 70, dieta restritiva, tá, gente? Emagreceu, sei lá, 15 quilos, quando engordou rapidamente e foi para 90. Então, acaba engordando além. Por quê? Uma das causas é que dieta restritiva gera compulsão alimentar. Dieta restritiva é gatilho para transtorno alimentar. Transtorno alimentar é o transtorno comer compulsivo, é a anorexia, é a bulimia, entre outros transtornos, né? Então, é gatilho. Dieta restritiva é gatilho para esses outros transtornos aí, tá? Então, a gente queria deixar também claro isso. E só para ilustrar esse ponto, para a gente falar realmente dos sabotadores, eu trouxe só essa imagem que eu achei bem interessante, que faz um resumo de tudo isso, tá? Que é o ciclo vicioso das dietas. O que acontece? Você começa a fazer, você logo abandona, e aí vira o que Camila acabou de falar. Você aumenta o seu peso. Você aumentou o seu peso, você quer fazer mais uma dieta restritiva. O nosso corpo, ele é tão inteligente, mas tão inteligente. Toda vez que você faz uma dieta restritiva, o seu metabolismo, que é essa taxa de metabolismo basal, ela diminui. E aí entra aquela historinha. Eu não sei por que eu tenho dificuldade para emagrecer. Eu não sei por que quando eu fiz a primeira, eu tive facilidade, mas agora eu estou tendo mais dificuldade no outro. É justamente por isso. Porque quando você faz uma dieta restritiva, você não está perdendo gordura. Você está perdendo massa muscular. Você está perdendo músculo, massa magra. E aí vem toda essa história da redução da taxa metabólica, aumento do armazenamento de gordura. E tudo isso vai só gerar ansiedade e fome. Então, como é que uma dieta que gera ansiedade, que gera fome, que gera tudo isso de forma negativa, vai fazer bem para o nosso organismo? É isso que eu quero que vocês tomem consciência nesse momento. E a gente trouxe isso justamente porque foi algo que a gente viu no grupo. É importante também falar, para alinhar a expectativa aqui, que dentro do grupo a gente não vai tratar de particularidades. O grupo não é individual. Então, desculpem, tá? Tanto para mim como Camila, se a gente não responder. Mas seria irresponsabilidade nossa se a gente for falar de alguma coisa sem investigar, sem te conhecer a fundo tudo isso. O grupo, ele tem como intuito te mostrar o caminho, te mostrar coisas diferentes, mas o individual é outra coisa. Porque na nutrição, tudo depende. Absolutamente tudo depende. Então, uma pergunta, né, que surge assim, por exemplo, o que eu vou dar exemplo, não levem particular, tá bom? Uma das meninas perguntou o que eu faço para aumentar o metabolismo. Depende.
o porquê que seu metabolismo é baixo. Então, tem que investigar se é um hipotireoidismo subclínico, tem que investigar o quanto de massa magra essa pessoa possui, quanto de músculo ela tem, músculo e osso, em porcentagem. Então, se tiver pouca massa magra, esse metabolismo está baixo por conta disso. Então, uma das maneiras de aumentar o metabolismo é aumentar a massa magra. Então, vocês estão vendo que tudo depende. Então, não tem como a gente dar esse tipo de dica, de receita de bolo, né? Então, entre outros exemplos, não sei se a Anne tem algum exemplo aí de tudo depende, mas eu sempre brinco, né? Depende, a nutrição depende de muita coisa, né? Depende da sua rotina, Exato. depende do seu horário de sono. Exato, Depende. se tem insônia ou não, quantas horas você dorme, né? Se falta de energia é por dormir poucas horas, ou se o seu sono não está com qualidade, se você tem uma apneia do sono que está gerando um sono de má qualidade e está também elevando o cortisol, e o cortisol também abaixa a energia. Então, é muita coisa que a gente, né, dentro da nutrição clínica funcional, analisa. Exatamente. Então, tudo depende, né? De cada pessoa. O que Camila faz é diferente do que eu faço. A minha rotina é totalmente diferente. Então, a gente precisa realmente conhecer a história. Tanto que a consulta da gente demora quase 2 horas. Por quê? A primeira, justamente porque a gente precisa conhecer a fundo, tá? Então, por esse motivo, a gente vai evitar, tá? De ficar respondendo isso. Mas agora, para acalmar e deixar você mais tranquila, a gente vai fazer uma pequena meditação. Então, vamos lá. Essa meditação, meninas, daqui a pouco nós vamos entrar na parte teórica, tá? Do nosso encontro. Então, após essa fase inicial, nós queríamos dar uma diminuidinha na ansiedade e também com essa pequena meditação, quando a gente está em estado meditativo, nós ativamos o nosso córtex pré-frontal, que é o córtex, a área do cérebro que ela é responsável pela concentração e pela memória, tá bom? Então, por isso nós vamos trazer essa meditação. Então, nós pedimos agora para vocês escolherem um lugar para se sentar, um lugar calmo, o lugar que você se sinta mais confortável. Uma cadeira, se você estiver no sofá, mas fique com a coluna ereta, tá bom? Agora, feche os olhos e inspire e expire lentamente. O objetivo é que se sinta mais tranquila e consiga centrar-se em si. Leve o tempo que precisar. Lembre-se do início do dia de hoje. Foque-se no momento em que você acordou. Fique com esse momento e tente lembrar-se do que estava sentindo. Pense em como você se sentia fisicamente. Lembre-se, se você estava triste, alegre, se você estava irritado, desanimado ou satisfeito. Fique com esses sentimentos por uns instantes. Lentamente, deixe esse momento e esses sentimentos e foque na sua respiração.
Inspire e expire de forma lenta e percebendo a passagem do ar pelas narinas. Pense em si. Sinta o seu corpo e sinta-se presente aqui. Agora que você está focada em si e neste momento, pense em como você está se sentindo. Como o seu corpo se sente. Veja que emoções lhe surgem. Fique com este momento e com essas emoções o tempo que precisar. Quando sentir que é a hora, abandone essa imagem e abra os olhos lentamente. Tudo bem, meninas? Podemos começar agora? Acho que depois dessa meditação que Camila fez, estamos todas tranquilas para a gente navegar aí nesse nosso processo e decolar o emagrecimento de vocês. Então, vou compartilhar novamente aqui. Então, nesse momento, para falar sobre os sabotadores do processo de emagrecimento, a gente está utilizando essa roda. Essa é uma ferramenta da nutrição comportamental e a gente vai aplicar com vocês. Nesse momento, eu peço que cada um esteja com seu caderno, porque a gente vai precisar fazer anotações. Essa ferramenta, depois que a gente finalizar, a gente vai disponibilizar dentro do grupo para você poder ir pintando. Como é que essa ferramenta funciona? Eu vou começar falando aqui, tá, de companheiro, e vou passar os slides. Quando eu começar a conversar com vocês, vai ter um momento que eu vou pedir para você dar uma nota de 1 a 10. O 1 é porque esse é um sabotador fraco. O 6, 7 é um sabotador médio. E o 10 é porque é um sabotador alto para você, tá? Então a nota vai de quê? O que aquele sabotador, o quanto ele influencia na sua vida. E como a Camila já citou no início, muitos desses sabotadores, alguns deles não vão estar presentes nesse momento. Só que a gente precisa olhar também para eles, porque a nossa vida, ela vai voltar ao normal. Então, por que não a gente já aprender com isso e entender como a gente pode trabalhar com isso? É momento também de falar para vocês que, como coach de emagrecimento, eu e Camila, a gente não vai dar a resposta para tudo, porque a resposta está dentro de vocês. Como coach, a gente não fala o que você tem que fazer. A gente mostra o caminho para vocês agirem, porque vocês sabem o que fazer. Todo mundo sabe. Só que a gente precisa despertar. A gente precisa mostrar para vocês o que está aí dentro para a mudança acontecer. Então, vamos lá.
conseguir entender direitinho, né? 1 é porque não te sabota, 10 porque te sabota muito e 7 porque é mediano. Depois, aqui no final, a gente vai ter um plano de ação para esses sabotadores e vocês vão entender. Agora, para começar, a gente então vai iniciar com a primeira área. Importante falar, tá? Como vocês não têm a ferramenta, coloca assim, comemoração, e do lado vocês fazem as anotações e dá a sua nota do lado, tá? De 1 a 10. Comemoração. A comemoração, como o nome mesmo diz, é o ato de quê? De comemorar. De lembrança, de memória, de recordação. Comece a trazer para você o quanto você gosta de comemorar. E comemorar não precisa ser saindo de casa nesse momento. A gente pode pensar em comemoração realmente de, porque é aniversário de alguém, é aniversário do meu filho, é aniversário do meu marido ou meu mesmo, e eu gosto de comemorar isso em casa. E a comemoração não é só o ato de você pensar em festas. Pode ser a comemoração porque você passou no concurso, porque você conseguiu realizar algo que você gostaria muito e hoje você conseguiu. E como o nome já diz, né, e muita gente brinca quando a gente fala em comemoração, que é o ato de comemorar. Ou seja, que a gente come e tá tudo bem, isso está presente sim. E muitas vezes, mesmo a gente estando em casa, a gente tá com o quê? Eu tô aqui conversando com vocês e a minha cozinha tá do meu lado. Isso acontece normalmente com vocês. Vocês estão com a cozinha muito bem acessível. E é natural que a gente procure, às vezes, ou pedir uma pizza, quem gosta de beber uma bebida, refrigerante, uma torta. Tá tudo bem isso fazer parte. Eu comemoro, Camila comemora, nós somos seres humanos. Mas o quanto que essa comemoração ela é constante para você? O quanto você acredita de 1 a 10 que isso te atrapalha? Que você não sabe lidar com esses momentos? Que você não sabe ter autocontrole? Vou dar um exemplo. De 1 a 10, o quanto que você consegue comer esse bolo, uma fatia, e não o bolo todo? O quanto você consegue comer 1 ou 2 fatias de pizza sem precisar comer o rodízio? A gente não está falando que você não vai comer a pizza. A gente não está falando em não comer o bolo. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Uma coisa é comer a fatia. Uma coisa é você comer o bolo todo. Então, analisem e pensem, tá? Vocês podem, nesse momento, pensar quando tem a comemoração e o quanto para você é desafiante esse momento. Dê a sua nota, coloque essa nota no papel para você, tá? Se vocês quiserem, depois que você anotar, se vocês quiserem compartilhar aqui no chat, fiquem à vontade. Mas isso é para vocês. Depois, então, que a gente passou da comemoração, a gente vai falar de outra área. Tá? Então, a gente já falou aqui, ó, só para vocês entenderem. A gente começou do companheiro. Tá? Não, é comemoração, né? Isso. Desculpa, não. Aonde tem comemoração? Não, o companheiro não tá, a comemoração não tá aí na roda. Ah, tá. Beleza, mas se não tiver, a gente não tem problema não, tá? A gente vai seguindo. Agora, a gente vai pensar no happy hour. Estou muito bem de inglês não, mas eu acho que eu pronunciei certo. Oi? Estou dizendo, não sou muito bem no inglês não, mas eu acho que eu pronunciei ótimo. certo. Happy hour. O que é isso, gente? O nosso trabalho vai voltar. O nosso dia a dia vai voltar.
happy hour é quando, depois de um longo dia de trabalho, você fica querendo desestressar. Isso pode ser tanto fora, como pode ser em casa. Hoje tem muita gente trabalhando no home office. Eu e Camila somos uma dessas. Será que você está trabalhando em casa hoje e está à noite descontando isso na comida? O quanto você acredita que você começa o dia bem, começa tendo essa consciência animada, motivada, e à noite você, para desestressar, você acaba consumindo mais, acaba realmente à noite se entregando mais e ficando mais propícia a se desestressar na comida. E aí vem tudo, né? Vem os petiscos que vem aos poucos, fazendo você perder a noção. E aí, nesse petisco, pode ser a pipoca dentro de casa nesse momento, pode ser as oleaginosas, pode ser um pipos, enfim. Pense o que é que você traz para dentro de casa. O que é que você gosta de comprar dentro de casa e que você acaba, nesse momento, muitas vezes, pela facilidade, comprando e comendo. Às vezes é um fast food, às vezes é um sanduíche pronto, é uma esfirra pronta. Pense nesse momento. E aqui a gente traz algumas dicas já, tá? Então, você pode dar a sua nota de 0 a 10, o quanto que isso é desafiante para você. E aí eu já trago a ideia da fome noturna, o quanto isso para você é desafiante, é um sabotador. E aí, uma dica que a gente coloca aqui, ó, é você separar em um prato a quantidade que você comerá durante a noite. Além disso, uma dica que eu gosto sempre de dar é o seguinte: à noite, a fome noturna muitas vezes acontece pelo fato e pela ausência do seu lanche da tarde. Ou pelo fato de fazer jejum. Então, façam. Uma das estratégias que a gente ensina é justamente isso. Faça esse lanche. Se alimente, respeite os seus sinais de fome nesse momento. Não deixe, eu não vou comer porque eu quero emagrecer. Vai ser o quê? Um efeito rebote. Você vai acabar descontando isso no período da noite. E aqui também, como dica geral, à noite equilibre, tá? Para que você evite as frituras, evite o excesso aqui, tá? De queijo amarelo. Dê preferência ao grelhado, ao assado. E aí entra, né, também o uso de, aqui, já que a gente tá falando de grelhado e assado, é usar o azeite. E algo importante é o seguinte: se você for, no caso, para o happy hour, é que você, quando chegar em casa, se você for fazer esse happy hour e for lanchar com o pessoal, você vai o quê? Chegar em casa e vai comer antes de dormir, não fazer 2 jantar. Que às vezes acontece. Eu peguei, comi fora, vou comer em casa também. Faça a sua escolha. Será que você está com fome? Mas é porque o meu marido está comendo. Mas será que você está com fome para comer? Olhe mais para essa fome. Identifique mais se isso realmente é fome física, tá? E quando chegar, uma das dicas que a gente pode dar é que antes de dormir você pode tomar um copo de leite, um iogurte ou uma fruta, tá? Que é uma orientação bem geral, tá? Agora, essa parte eu gosto muito de falar, que é o companheiro. Na roda, né, é o primeiro, que é o seguinte. Normalmente, eu não sei se a maioria das mulheres aqui são casadas, mas vocês podem colocar aí no chat, tá? Podem interagir com a gente, fiquem à vontade. O que é que a gente tem observado? Que muitos de vocês não sabem dizer não. E o não, ele é importante. Sua mãe, quando você era criança, você não ouvia o não dela?
Quando você queria pegar a mão e botar na pomada, tua mãe deixava? Não. Então a gente precisa aprender a dizer não para o nosso companheiro. Porque muitas vezes você quer, eu vou comer porque o bichinho vai ficar sozinho. Eu vou comer porque ele. Ai, doutora, mas é porque meu marido só gosta disso. Tá, e você? Você não tem opinião? A gente precisa aprender, tá, a dizer não. Porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Lembra da nossa missão 1? A gente pediu para você colocar o porquê que é importante para você, o seu objetivo. Lembre-se disso. Para quando você aprender a dizer não para essa situação. E aí, quais são os desafios, né? Como sabotador do companheiro. Geralmente o marido, isso varia, lógico, mas alguns casos, tá? O marido às vezes pode ser mais magro e muitas vezes tanto ele como você, né, gosta de pratos mais calóricos e acabam comendo isso. E muitas vezes o marido não incentiva a perder peso. E aí entra algo bem importante. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que no primeiro momento, a pessoa que vai incentivar você, eu e Camila, a gente vai incentivar o tempo todo, mas a pessoa que precisa incentivar, a pessoa que precisa acreditar, a pessoa que precisa ir lá e fazer é você. Mas é porque o meu marido não me apoia. E você? Até quando? Gente, é autorresponsabilidade. Você controla a sua vida. Você controla os seus atos. Então, aprenda que você precisa se incentivar. E muitas vezes você fala que o seu marido não incentiva, mas por quê? Porque você cede. Porque você não vai lá e mostra que você consegue. E é consequência. Eu falei para vocês que eu emagreci. Quantas e quantas vezes meus pais, na época quando eu morava com eles, comiam. E eu cedi algumas vezes, lógico, no começo a gente cede, no começo a gente tem dificuldade. Mas no momento que você começa a fazer, o outro vai olhar com você com outros olhos. E eu quero deixar isso muito bem claro. No momento que eu comecei a emagrecer, os meus pais olhavam para mim e diziam: filha, faz esse negócio para mim. Eu até hoje adoro panqueca de banana. É um dos meus pratos preferidos quando eu estou de TPM. E aí eu lembro que minha mãe fazia: eu quero comer, quero experimentar. Isso vai acontecer com você, mas tenha paciência. E continua, e continua. Vai cair, mas levanta. Sempre vai ter aquele restaurante e vai ter barzinho. E aí entra algo importante também disso, que é não seja chata. Como assim? Aí eu não vou. Cara, você tem que aprender a ir. Sempre vai existir festa, sempre vai existir bar, sempre vai existir restaurante. Isso é vida, faz parte da vida. Então, como faz parte da vida, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Então, vá. E a gente vai ensinando para vocês o como vocês vão se comportar nessa situação. Mas você também pode pensar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer quando eu for acompanhar meu marido no restaurante? Será que eu posso jantar antes? Ou será que eu posso dividir aquela comida, aquele prato com ele? Isso são algumas ideias, tá? É importante entender algo. O corpo do homem, ele funciona diferente do corpo da mulher. E é bem interessante porque a gente só tem mulheres aqui no grupo. Eu adoro. E a gente pode dar exemplos bem focados para vocês. Por quê? Porque o homem tem massa muscular. O metabolismo do homem é diferente. Então, não se comparem a ele. Ou melhor, não se compare a ninguém. E como a gente está em grupo, já que eu estou citando isso, não se compare comigo, não se compare com Marileide, não se compare com Ana, não se comparem com ninguém. Por quê? Porque cada um tem a sua rotina, a sua vida. E a mesma coisa o seu marido. Tá? Homens naturalmente têm mais massa muscular. É normal.
tá? Então, eles vão sim queimar mais calorias. E nós, naturalmente, temos mais gordura. E ter gordura não significa que é ruim. É bom ter gordura, é proteção. É proteção para os nossos órgãos, tá? E o que vocês podem fazer, então, como uma estratégia? Se você for para um restaurante ou se você estiver em casa, coma porções menores. Divida esse prato com seu marido. Ah, eu gosto tanto quando eu vou com meu marido uma torta, dois amores. Tudo bem. Vamos lá, come essa torta de forma diferente. Aqui entra não o que você come, mas o como você come. Que é o quê? É você pegar aquela torta, é você comer devagar aquela torta, é você dividir aquilo. E aí entra a nossa aula. Assista a aula que a gente colocou, a atenção plena, que a gente ajuda exatamente nisso. A gente deu o exemplo de chocolate, a gente até vai regravar depois essa meditação do chocolate, mas vocês podem utilizar isso com outros exemplos, tá? Camila, tu quer falar alguma coisa? Eu quero assim, essa questão do homem, né? Então, é muito comum quando a mulher casa, engorda. O que eu percebo? Muitas vezes nós acabamos comendo na mesma quantidade que eles. Então, por exemplo, é natural o homem comer 4, 5 fatias de pizza, né? E aí a mulher acaba acompanhando essa quantidade. Então, é uma das coisas que eu vejo que acontece, que é uma das causas da mulher engordar depois que casa, é isso. Então, querer não, né? Por espelhamento, às vezes. A gente acaba se espelhando em quem a gente convive, né? Então, e aí também não prestando atenção nos nossos sinais de fome e saciedade. Então, por esse espelhamento, o marido, o namorado, né? Quem você está morando junto, come mais, aí você acaba também se espelhando e comendo naquela quantidade. É onde as mulheres acabam engordando quando casam. Perfeito. E aí, gente, lembra de vocês darem a nota. De 0 a 10, desculpa, de 1 a 10, o quanto isso é um sabotador para você. Tá? Então, só repassando aqui para a gente ver onde a gente está. A gente passou pela comemoração, a gente começou happy hour, companheiro, e agora a gente vai para a reunião familiar. Olhe um pouco agora, tá? Para a sua família. O quanto que a tua família, e aí entra avó, tia, entra as pessoas mais próximas, tá? Que você está mais presente no seu dia a dia. O quanto que essa família, quanto a sua família, de 1 a 10, influencia. Porque o que acontece? Sempre tem uma tia, uma avó, que faz comida dos deuses e você acaba saindo com peso na consciência. Ai, mas é porque, Maria, me deu vontade de comer o pudim da minha avó. Sempre acontece. Então, pense e olhe para como são os hábitos da sua família. O seu hábito, ele é muito construído na infância. O que você come, a maneira como você se relaciona com a comida, está muito presente de como foi a sua infância e como sua mãe lhe apresentou esse momento. Mas você pode sim ser diferente. Você pode sim mudar e ser o exemplo da sua casa. Então, sua família sempre acha que você está magrinho e precisa repetir aquele pavê super delicioso? Será que alguém na sua casa fica, ai, Camila, só um pedacinho do pavê não vai fazer mal? Come! Então, vem aqui já uma dica que eu dou para vocês. Isso não vai só para reunião familiar, isso vai para todas as situações. Pare de falar o que você está fazendo. Nunca diga para o outro que você está mudando. E algo importante. Eu não gosto dessa palavra dieta,
Acho isso péssimo. E nunca diga, eu estou de dieta. Quantas vezes você falou que estava de dieta e o outro quis, tá de dieta? A segunda-feira tu faz, mulher. Ou seja, existe sabotador interno, que é você consigo mesma, e existe sabotador externo. E o exemplo, a família. Então, para de dizer. E aí eu vou ensinar uma frase que eu adoro. Se alguém chega para você e fica, da sua família, vai, fizeram só por sua causa, comem. Lembra que eu falei que vocês precisam aprender a dizer não? Mas você precisa dizer não com essa palavra. Camila, não quero chocolate porque eu estou de dieta. O que você está dizendo para você? Ai, que saco. Coitadinha. Coitadinha de mim. Todo mundo está comendo. Não é que você não possa comer, mas você não precisa ceder quando você não quiser. O que é que eu quero ensinar para vocês? Anotem. Eu não sei quem é do grupo que gosta de desenhar. Pode desenhar isso aqui que eu vou adorar. Ela tá aqui? Não tá, Carol, não tá. Carol, tá, né? Então, depois se ela estiver assistindo, Carol, faz esse desenho. Ou alguém tiver aí gosta de desenhar, escreve bem grande, tá? A partir de hoje, em vez de você dizer que tá de dieta, você vai dizer o seguinte: eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita. Ou eu estou saciada. Ou fulana. Eu estou bem. Eu estou bem, eu estou tranquila. Ou eu acabei de jantar, eu estou satisfeita, eu não aguento. Fala. Se você chegar para a pessoa dizer, olha, fulana, eu não vou querer porque eu estou satisfeita, eu duvido que essa pessoa vai te oferecer de novo. Agora, se tu falar que tu tá de dieta, vai me oferecer 10 vezes. E vai oferecer mais a outra coisa. E ainda tem os sabotadores, que são as pessoas que precisam ter atitude, né, de mudar, sabem que precisam mudar, também estão sofrendo, só que a pessoa ela não está no momento de mudança, né? Então ela não faz por mal, tá? Eu acho não, tenho certeza. Isso aí é um mecanismo de defesa. Aquela pessoa é a que mais vai ficar te incentivando a comer, vai ficar te apurrinhando, como diz a Aniele. Adoro o jeito que ela fala. Então, aquela pessoa é quem vai principalmente ficar te sabotando, né? Então, toma cuidado com essa pessoa, mas não no sentido negativo, tá, gente? Isso não é de propósito, é inconsciente da outra pessoa. Tá? E acontece muito, às vezes é o marido, às vezes é a tia, às vezes é a mãe, às vezes é a filha, né? Então é aquela pessoa que vai te convidar para sair, aquela pessoa que vai levar um bombom para você, vai te dar uma caixa de cerveja, sei lá. Então, cuidado com essas pessoas também, mas cuidado no sentido não negativo, tá, gente? Cuidado com carinho, tá bom? Porque assim, essa pessoa, como a Camila falou, ela não faz isso por mal. Não. De forma alguma. Ela fala isso de forma inconsciente e é afeto. Porque a gente se afeta, a gente traz amor, né, na comida. Quantas e quantas vezes vocês, quando namoravam, recebiam um chocolate do namorado? Né? A Páscoa tá chegando aí. Quantas e quantas vezes a gente se reuniu e dava um chocolate? Então, a comida, ela representa um cuidado. Tá? Então, lógico que tendo esse equilíbrio. E quando eu falo aqui de você dizer que você não quer, é porque você realmente não quer. Tá? E não simplesmente, não vou querer porque eu tô de dieta. Não é isso. Tá? Então, fale que está satisfeito, que se comer demais será por gula e está feliz porque está emagrecendo. Então, diga que está satisfeita. E, lógico, que a gente pode sim comer de tudo que você gosta, sem exagero, tá? E aí você vai agradar a sua família, você vai se agradar acima de tudo. Dê a nota aí para você, de 0 a 10, de 1 a 10, o quanto que a reunião familiar ela está presente e isso te sabota. Agora é você, Camila. Sou eu. Então, agora, nós temos aqui as
férias. Muitas pessoas, quando vão sair de férias, quando vão viajar, morrem de medo, falam para mim: ai meu Deus, eu vou viajar, vou para um resort, eu vou para fora do país, eu vou fazer um cruzeiro, e morrem de medo. Mas eu tranquilizo sempre as pessoas, dou algumas dicas e acontece o contrário, as pessoas emagrecem, né? Então, vamos, ou emagrecem ou acabam não engordando, né? Porque eu sou muito a favor de aproveitar a viagem, de aproveitar as comidas típicas do local, experimentar de tudo, se você estiver num estado diferente, se você estiver num país diferente, é muito importante, é fundamental. Eu amo viajar, eu amo a cultura de outros países, então eu sou super a favor e com algumas dicas a gente vai passar por isso, tá? Então, o problema do hotel é o café da manhã, que muitas vezes é à vontade, é o self-service, né? Então, por exemplo, se você vai ficar uma semana no hotel, faz o seguinte: um dia você come o bolo, no outro dia você come o pão francês, no outro dia você come o pão de queijo. Então, você vai cada dia experimentando alguma coisa. Não precisa comer tudo todos os dias, né? Então, você vai fazendo uma seleção do que você vai comer. Aí, nós temos as comidas típicas, tá? Então, como eu falei, se você está no Nordeste, você tem comidas nordestinas. Se você está na Bahia, você tem o acarajé, né? E aí, também temos a questão da atividade física, né? Nós estamos sem fazer atividade física, nós estamos com tempo mais ocioso, às vezes, se não estamos viajando, estamos em casa, de férias, né? Então, vai aparecer mais fome, tá? Então, a dica, vamos continuar aqui nas dicas. Aproveite os passeios ao ar livre, caminhe, tá? Então, geralmente, quando estamos em outro local, nós estamos sem carro, fomos de avião, sei lá, né? Então, aproveite para turistar, conheça tudo a pé, vá de ônibus, metrô, para um pouquinho antes da estação que você precisa descer, tá bom? Então, caminha, vai conhecer tudo, vai turistar. Sempre leva tênis, sempre leva uma roupa de academia, de ginástica. Às vezes, no próprio hotel tem, né? Tem uma academia, se você está no navio, também tem academia, tem ginástica, tá? Mas se você não está viajando, está em casa, aproveite esse tempo mais ocioso para cuidar de você, né? Faça uma hidratação no cabelo, faz mais exercício se você está sedentário, tá? E aí também, quando estamos viajando, também temos o buffet, né? Então, antes de você se servir, visualiza o buffet. Olhe toda a mesa, vê o que você mais gosta de comer, tá? Não precisa, como eu falei antes, comer de tudo. Então, você está naquele buffet do almoço ou do jantar, faz uma pré-seleção, coma o que é diferente. Não precisa comer o que você come no dia a dia, né? Então, se você está na Bahia, vamos comer acarajé, né? Não precisa comer aquele arroz que você come todo dia. Então, é nesse sentido, selecionar o que vai comer, tá bom? Então, agora, vamos dar uma nota de 1 a 10, o quanto as férias te sabotam. Exatamente. Aí vocês deem essa nota, tá? Lembrando, lógico, que a gente não está de férias, mas dá para a gente já pegar essas dicas, tudo isso, para a gente colocar em prática quando já tiver esse momento, tá, meninas? É bem importante deixar isso bem claro. Exato. O estresse, pessoal, aumentou, né, nessa quarentena. Eu acho que pelo menos todas as pessoas que eu conversei até agora, ninguém tá zen, ninguém tá calmo, ninguém tá
né? Procuramos manter a calma, procuramos estar mais tranquilo, mas o estresse ele está bem presente, mesmo no dia a dia. Se não tivesse quarentena, se estivéssemos na nossa rotina, o estresse ele tem vindo com os anos aí, tem piorado, né? São N motivos. Eu não vou me atentar a falar, né? O que eu acho, o que a ciência fala, mas o que acontece quando nós estamos sob estresse? Aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Um pouco nós precisamos dele, tá? A fisiologia nossa, ela precisa do cortisol, precisa, né? Nós temos mecanismos regulatórios no nosso corpo que o cortisol faz parte. Porém, em excesso, então, quando o estresse está muito exacerbado, quando nós estamos sob pressão, alguma coisa está acontecendo, esse cortisol ele vai subir mais ainda. E uma das coisas que ele causa é o acúmulo de gordura, tá? Principalmente a gordura abdominal, tá bom? Então, se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, muito, né, nervosa, com cortisol muito elevado, é uma pessoa que tem um acúmulo maior da gordura abdominal, tá? E retenção de líquido, tá bom? Então, o cortisol, ele também mexe, além dessa parte aqui, ele mexe com a tireoide também. Então, pessoas que têm hipotireoidismo, muitas vezes acaba desregulando a função da tireoide por conta do cortisol, do estresse, tá bom? Então, quando estamos sob estresse, ficamos com maior irritação, com maior ansiedade, e é quando descontamos na comida, tá? Então, eu vejo muito na prática clínica que acaba sendo uma desculpa, né? Comer por estresse. Eu como porque eu estou estressada, eu como porque hoje eu me estressei muito. É como se a comida, ela acalmasse, né? Mas eu tenho uma seguinte frase, frase não, né? Um conceito, eu falo, a comida, ela não vai resolver o seu problema. Então, se o seu problema foi com o marido, se o seu problema foi com o chefe, comer em demasia, em excesso, não vai resolver o estresse, não vai, né? Então, tente fazer outras coisas para aliviar o estresse, como buscar a sua paz, se interiorizar, fazer uma meditação, fazer uma caminhada ao ar livre, contemplando a natureza, contemplando o ambiente, os pássaros, ou alguma outra coisa que te relaxe, mexer com as plantas. Eu amo mexer com planta, é a minha válvula de escape, né? Vocês, quem me acompanha aí no Instagram, sempre vê minhas plantinhas. Então, o meu alívio para o meu estresse são as plantas. Para outras pessoas pode ser a leitura, o artesanato, cozinhar. Cozinhar é uma excelente terapia, gente, uma excelente terapia, cozinha, tá? O exercício físico, por quê? O exercício físico, ele vai aumentar a endorfina. A endorfina é um hormônio que vai baixar o cortisol. Então, se eu tenho endorfina, eu baixo o cortisol. A endorfina, ela alivia dores também. Então, muitas vezes, a pessoa que tem estresse acaba tendo dores no corpo, fica tensa, fica com a parte do trapézio dolorido, e o exercício físico vai liberar endorfina e vai diminuir o cortisol, tá bom? E também, por si só, a atividade física, ela vai estabilizar a ansiedade, porque também a gente tem também a função da serotonina. Então, vai dar aquela sensação de prazer, de bem-estar, e aí você consegue ter um outro olhar na comida, né? Não comer o que vem na frente, você consegue selecionar melhor o que você vai comer, tá bom? Então, pessoal, de 1 a 10, o quanto o estresse faz vocês comerem muito. E vocês também podem pensar o que é que faz você relaxar. Além de tudo isso que Camila falou,
pense, olha, o que é que você gosta de fazer, o que é que te dá prazer e que você não tem dado atenção. Às vezes, como Camila, você gosta de estar ali presente na planta, aguando, e você não está fazendo isso. Então, comece a refazer aquilo que você gosta. Se reinvente nesse momento. Eu tenho certeza que no momento que você pegar, por exemplo, eu tive uma paciente que ela falou que ela adora escrever diário. Então, comecei a escrever. Às vezes é desenhar com a menina do grupo. Então, cada um vai descobrir o que é que faz. Eu, Aniele, o que me deixa muito tranquila é ouvir uma música. Então, cada um tem o seu. E aí vocês vão se descobrindo e fazendo. Festas. Então, as festas é aquele clima de comemoração, de alegria, de encontros, o salgadinho passando, aquele cheiro gostoso de salgadinho passando na nossa frente, bebida alcoólica, refrigerante à vontade, tá? Então, uma das dicas que eu dou é, antes de ir para algum evento, come alguma coisa antes de ir, né? E aqui nós temos o exemplo do iogurte com aveia. Por quê? É uma dupla sensacional para a saciedade. O iogurte tem proteína, que é um grupo de alimentos que dá muita saciedade. E a aveia é fibra, a fibra dá saciedade. Então, se você conseguir tomar, né, o iogurte com aveia antes de sair, você vai estar saciado, você vai fazer escolhas melhores. Porque se você for para essa festa, passou o dia inteiro sem comer, para poupar calorias, então eu não vou comer nada o dia inteiro, para comer tudo na festa, é um erro, tá? E aí, outra dica que a gente dá aqui, faz um pratinho já, tá? Coloca as coisas que você vai comer. Evita ficar pegando aos poucos da bandeja, porque você perde o controle, você perde a quantidade que comeu, a gente acaba não percebendo, porque na festa você vai estar conversando com alguém, você vai estar vendo alguém passar, então nós estamos distraídos. Não é um local que nós conseguimos comer com atenção plena, que é o que a gente sempre prega, né? Não dá, porque tem muitos estímulos dentro de uma festa. Então, uma das dicas é escolher salgadinhos e colocar num prato e comer numa mesma hora, tá? Com relação à bebida alcoólica e o refrigerante também, tentar, né, driblá-los com suco ou com água e dançar, queimar caloria, liberar serotonina, liberar endorfina, para diminuir fome, para diminuir a ansiedade, tá bom? E vocês vão para a festa por qual motivo? Para comer ou para encontrar as pessoas? Para comer ou para conversar, para se relacionar, para ver aquele primo, aquela tia que faz anos que não vê, né? Então, tentar olhar com outros olhos. Antes de ir na festa, também, uma das coisas é pensar, poxa, que roupa que eu vou pôr? E não pensar no que vai ter para comer, né? Pensa já antecipadamente, que roupa que eu vou pôr, que sapato que eu vou pôr, eu vou fazer qual penteado, para não focar na comida, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam, já relatam no consultório a preocupação, vai ter isso, vai ter aquilo. Daí eu falo, calma, vamos pensar. Pensa que roupa que você vai pôr, pensa a maquiagem que você vai fazer, muda o foco, tá bom? Então, com relação às festas, de 1 a 10, o quanto que elas são sabotadoras para você? Churrasco aqui no interior, Anne, é o tempo inteiro. Tem aí João Pessoa. João Pessoa é praia, né? É praia. Então eu acho que é outro tipo de é um evento.
Aqui é o tempo inteiro. Aqui é o tempo inteiro. Churrasco é de domingo a domingo, às vezes, se deixar, né? Então, a ideia de comer uma fruta, um iogurte com fibra antes de ir, cabe aqui também, tá? No churrasco, sempre começar pela salada de folhas, levar um picles, vocês podem levar se for uma pessoa chegada, se for uma pessoa da família, leva, né, para agregar na mesa e para ajudar também na saciedade, tá bom? Evitar a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, ela incha bastante. E no churrasco, a concentração de sal, de sódio, por conta do sal grosso, também é alta. Então, às vezes, a gente vê pessoa, depois de um churrasco, acaba aumentando 2 quilos, 2,5 kg de retenção de líquido, tá bom? Então, evitar a bebida alcoólica é uma saída, tá? A sobremesa, de preferência fruta, abacaxi na churrasqueira fica sensacional. Se você coloca a canela, então, fica muito bom. E o abacaxi tem bromelina. A bromelina é uma enzima, né? Ela ajuda na digestão da gordura e da proteína, tá bom? Outra coisa que fica muito bom no churrasco também é a berinjela. Eu adoro. Então, você pega a berinjela, corta ela ao meio, faz uns desenhinhos, uns riscos nela na polpa, coloca azeite, coloca ervas, põe no papel alumínio e põe para assar na churrasqueira. Depois você vai abrir, ela vai estar derretida, você come com a colher. Também fica muito bom. Pode botar queijo de coalho, se vocês quiserem. Queijo coalho, eu adoro queijo coalho. E aí a regra das mãos, tá? Mãos e dedos abertos é a porção, a quantidade de salada, tá? Isso. Mão aberta e dedos juntos. Isso, verdade, aberto, eu fiz errado. As mãos e os dedos abertos. A mão aberta e dedo junto, que eu fiz anteriormente, é a carne. Mão fechada é o carboidrato, a porção do carboidrato. Então, ou a salada de batata, ou a farofa, ou a maionese, ou o pão, tá bom? Não comam todos, escolham qual carboidrato vocês vão comer, tá bom? De 1 a 10, quanto que o churrasco é o seu sabotador? Comida japonesa. A comida japonesa, nós temos bastante arraigado, né, o costume de ir no rodízio de comida japonesa, né? Mas ele não é tão inocente assim a comida. Mas é peixe. Só que não é só o peixe que nós temos na culinária japonesa, é uma culinária muito rica, fantástica, tá? Mas quando vamos a um rodízio, muitas vezes o que acontece também é ter pastelzinho, que não é da culinária japonesa, aquele pastelzinho primavera, ele é da culinária chinesa. Então, muitas vezes eles acabam colocando essas frituras que é para você ficar saciado e não abusar na quantidade do peixe em si, tá? Então, pode perceber, eles sempre colocam no início do rodízio essas frituras, tá? Que é para você não comer tanto peixe depois, tá? Então, vamos pular essa parte. É uma culinária com muito arroz, tá? É um arroz polido, tá? O peixe, o salmão, o atum, são peixes com metais pesados, tá? Então, também não são tão recomendados assim consumir em excesso todos os dias, tá bom? Então, nós temos o mercúrio, que acaba, um dos metais pesados que acaba a gente intoxicando quando come muito. E contaminação, que DTA são as doenças transmitidas por alimentos. É muito alto o índice de contaminação alimentar por conta da comida japonesa. Eu tive uma amiga que o TCC dela da pós foi esse,
tá? Então, é muito alto o índice de contaminação. E aí, aqui nós demos sugestão para não extrapolar, que é o sunomo, tá? O shimeji, que é aquela porçãozinha de cogumelo, o sashimi, que os sashimi são os peixes crus, né? Ou tepan, nigiri ou 4 sushis, tá? Então, aqui são quantidades que seriam ideais, tranquilas, para não extrapolar, tá bom? Então, de 1 a 10, o quanto a comida japonesa é seu sabotador? Finais de semana. Os finais de semana são, muitas vezes, um sabotador que eu vou falar, acho que de 100 pacientes, 99 tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade, né? Então, aqui, por causa disso também, eu trabalhei a semana inteira, eu fiz dieta, né? Que as pessoas falam, a semana inteira, aí faz o tal do jejum intermitente a semana inteira, faz a dieta cetogênica a semana inteira, fica sem comer tudo e mais um pouco. Quando chega no final de semana, dá um surto, né? A pessoa acaba se descontrolando demais. Então, quando for comer pizza, escolha as massas finas, tá? Com mais folhas, com mais legumes e menos queijos, menos catupiry, tá bom? Quando for comer esfirra, de carne ou escarola. A massa, escolher macarrão ao molho sugo ou bolonhesa, tá bom? E sempre quando for comer massa, coloca proteína. Come verdura e legumes antes, faça uma salada, não foca só na massa, tá bom? Porque a proteína, ela vai dar saciedade. Então, um molho à bolonhesa é interessante, tá? Um molho ao sugo, você pode complementar com uma carne assada, por exemplo, certo? Se for massa recheada, escolhe apenas de um queijo e com molho vermelho. Lasanha, escolhe um pedaço pequeno, tá? Meia palma da mão e capricha na salada e na proteína. Então, se você tiver carne assada, um frango assado, ótimo, excelente. Com relação a lanches, faz em casa, faz um hambúrguer caseiro, aproveita o momento do final de semana para cozinhar em família, né? Sai para fazer a compra, vai com os filhos, com o marido. Já deixa pronto, né? Para a semana a comida. Exato, também, deixa tudo certinho. Daí o lanche faz caseiro, pode fazer um beirute também. O beirute é uma carne grelhada, salada e sem batata frita, tá bom? Então, gente, de 1 a 10, o quantos finais de semana são sabotadores? E agora você já está pensando, o que fazer? Como fazer? Radicalizar, excluir? Essa resposta a gente já deu ao longo do que a gente foi conversando. Então, radicalizar não é a solução, excluir também não, mas utilizar tudo isso que a gente foi dando como alternativas para vocês colocarem a partir de agora em ação. De tudo isso que a gente falou, o que é que vocês podem pôr em prática? Então, a gente vai fazer um exercício. Quando vocês finalizarem o encontro daqui, vocês vão pensar em tudo isso que a gente falou. E aí você vai fazer o seguinte: você vai estabelecer um plano de ação. Então, essa finalização da ferramenta é um exercício, tá? Então, qual é a ideia aqui? Plano de ação. Você vai escolher quais foram as notas maiores. Então, você pode escolher, por exemplo, 3 sabotadores. O meu sabotador maior é final de semana, o meu sabotador maior é o companheiro,
e o meu sabotador maior é a minha família. Pense apenas em 3, tá? Não queiram colocar muita coisa, muita informação. Coloque apenas os 3 que você deu a nota maior. Depois disso, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Você vai colocar aqui onde vocês estão vendo essas linhas. O que é que você, baseado no que a gente deu aqui de orientação, de dicas, o que é que você pode experimentar fazer? Coloca uma coisa em ação. Não coloca muito, coloca apenas uma. Ah, eu tenho dificuldade no final de semana, mas aí eu consigo, no final de semana, diminuir a quantidade de fritura. Eu consigo, no final de semana, eu consigo preparar meu hambúrguer caseiro. Então, já estabeleça ações para você fazer. Ah, o meu sabotador é a comemoração em casa. O que é que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer uma lasanha com berinjela, carne moída e queijo. Então, pense em alternativas. Mas a gente aqui, nem eu nem a Camila, a gente quer entregar isso de pronto para você. Eu quero que vocês façam isso depois de tudo o que a gente passou e busquem a solução. Porque a solução está aí dentro. Lógico, se vocês tiverem dificuldade depois, a gente ajuda. Mas nesse primeiro momento, vocês vão preencher, tá? Com o sabotador e vão dar aqui algumas soluções. Tudo bem? Então, é super simples. E aí, quando a gente enviar essa ferramenta para vocês lá no nosso grupo, vocês vão poder pintar. Tá? Vocês podem imprimir isso com calma. E aí, depois que você deu a sua nota, você vai pintar. E aí, aqui vai te dar uma figurinha e você vai ver quais são as áreas que precisam ser trabalhadas, buscando as soluções e todas as ideias criativas que a gente deu para vocês. Tá? Eu e Camila, nesse momento, queremos agradecer. Estou vendo aqui que todos vocês estão até o final desse encontro. Esse é o nosso primeiro encontro. A gente vai ter outro encontro também, e a gente vai passar isso no grupo. E eu quero parabenizar. Tanto eu e Camila, a gente quer parabenizar pela coragem de você sair da zona de conforto e você agir nesse momento. Mais do que nunca, é importante estarmos juntas aqui para compartilhar. Que bom, Marileide colocou aqui, ó, Camila, para a gente, que ela adorou. Eu estou vendo. Gente fica muito feliz em saber que vocês gostaram. Agora eu vou precisar de outra coisa para vocês também, tá? Eu vou pedir para que todo mundo que está aqui, então, Margarete, Ana, Adriana, Juliana, Marileide, eu gosto de reconhecer quem vem e quem fica aqui com a gente até o final. Gratidão por estar aqui conosco. Agora, muito obrigada mesmo, muito obrigada de coração. Muito. Sem vocês a gente não estaria fazendo nada, né? Exatamente. E agora eu quero pedir um favor. Vocês vão lá no nosso grupo do WhatsApp e vocês vão colocar lá o que é que vocês acharam, o que é que vocês aprenderam, como você vai fazer. Você pode colocar o seu sabotador e a ação. E fala o que você tirou de lição, o que você aprendeu com esse encontro. Por quê? Porque você vai se ajudar e você vai estimular para que as outras participantes elas estejam em outros momentos aqui com a gente, para que elas participem também, interajam também. O grupo, ele só acontece por causa de vocês. Então, façam isso, tá bom? Que vai ser bacana, muito legal. Se vocês tiverem qualquer sugestão também, que vocês queiram deixar, pode colocar lá no grupo, tá? Que a gente vai olhar, tá bom? Então, vamos só tirar uma fotinha?
Vamos. Eu vou tirar daqui mesmo. Sorri, quer dizer, sorriam. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade. Quem não quiser, tá tudo bem. Mas se alguém quiser ligar a câmera pra gente ver a carinha. Olha, Margareta, agora eu tô conhecendo você. Aê! Margarete. Legal. Mas alguém vai querer ligar a câmera? Acho que não. Se alguém quiser ligar a câmera, vai na telinha assim do celular. Embaixo vai ter o botãozinho para você ligar a câmera, tá? Mas vamos sorrir? Sorria, meu bem. Opa, para aí que A Marileide voltou. Marileide. Veio. Marileide. Opa! Será que no próximo vem mais alguém? Já. Sorriam. Opa, Azul! peraí, que tem mais. Peraí que eu acho que daqui a pouco vai aparecer todo mundo. Opa, só falta Aê! Adriana. Só falta você. Energias positivas para a Adriana abrir esse vídeo. É. Será? Eu tô achando que vai dar certo. Ana fechou, não tem problema não, meninas. Tô brincando. Sorriam. Ah, não, peraí que a Ana agora A voltou. Ana. A Ana voltou. Prontinho. Muito É. Muito obrigada. obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.